Fala, meu povo, tudo bom com Sim. vocês? Temos nosso pacotinho no primeiro vídeo. Ele tá aqui. É o primeiro vídeo do Abel. E é isso, obrigada. O Abel é lindo. Beijo, até a próxima. Tchau. Por isso que a gente demorou. Gente, vim conversar com vocês. Eu acho que essa conversa vão ter várias partes. Vai ter várias partes. Porque eu queria falar sobre várias coisas com vocês que aconteceram nas últimas semanas. Algumas particularidades de pensamentos e decisões sobre parto, sobre tudo, assim. A gente guardou muita coisa pra gente, né, ao longo da gestação. Acho que eu, principalmente, eu não queria dividir muita coisa porque eu sei que tem pessoas muito bem intencionadas que seguem a gente e que são muito queridas, muito empáticas, muito fofas sempre, mas tem uma outra parte que não tem um filtro tão bem construído assim. Que chamamos de chorume da internet. E acaba invadindo um pouquinho o espaço e julgando demais, criticando demais, antecipando demais algumas coisas. Então, alguns pensamentos e etapas da nossa gestação a gente guardou muito entre nós e eu acho que foi uma gestação pública, muito saudável, exatamente por conta disso. Porque a gente soube experienciar os nossos limites e acabamos criando esses limites também na comunidade. Teve uma coisa que você falou no início da gestação para obstetra que eu acho que guiou bastante como foi a nossa gestação. Porque assim, vocês conhecem a gente há muito tempo, sabem que tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente acompanha é transformado de alguma forma em conteúdo. Mas a primeira coisa que a Cris falou para a obstetra foi: eu não gostaria de transformar minha maternidade numa militância, num discurso de militância. E isso é muito doido. Porque quando eu falei isso pro Panda, eu falei isso pro Panda antes de falar pra obstetra. Eu falei isso pro Panda acho que no dia que eu descobri que tava grávida. E ele falou assim, mas como assim? Não tem como. Tipo, você cria conteúdo, né? Eu lembro que você falou muito isso, assim. E você se empodera muito das palavras, daquilo que você tem base. Né? E a gente sabe que a maternidade na internet, em qualquer nível, ela é muito julgada e muito colocada numa caixinha de você tem que se comportar de uma determinada forma. A mulher, né? Independente, mas na maternidade é mais agravante. Mas quando você trouxe essa ideia, eu falei, cara, interessante, porque a gente vai acabar vivendo alguma coisa que eu não esperava, vai ser inédito, assim. E foi muito gostoso, assim, eu estudei muito, eu li muito, o Panda também leu muito, estudou muito, viu muito vídeo, viu muita palestra, fez muito curso. Eu acho que o Panda, ele estudou mais que eu para maternidade, o que eu achei incrível, porque eu falei para ele que eu não queria ver muita coisa sobre a maternidade de outras pessoas ou me basear em relatos de outras pessoas. Eu fugi de todos os relatos, porque eu acho que o nosso corpo e a nossa mente, enquanto mulher, eles estão prontos para muita coisa que a maternidade traz, sabe? E eu queria utilizar toda a informação desse mundo conectado que a gente vive para agregar, para corrigir, para me acalmar, para me tranquilizar, mas não para me educar. Eu queria ser instinto, sabe? Durante toda a minha gestação, mas principalmente durante o parto. Isso é belíssimo. E eu consegui levar até o final esse pensamento, levar até o final esse sentimento, tanto que o meu parto se desenrolou de uma forma extremamente instintiva e vocês vão entender já já o que aconteceu. Mas essa questão do parto, de ser cesárea ou parto natural, porque todos os partos são normais, só esclarecendo aqui, era uma coisa que eu estava muito bem resolvida e eu falei bastante sobre isso quando me perguntavam. Eu falava, gente, eu vou parir do jeito que o Abel quiser. Do jeito que ele decidir nascer, o jeito que eu vou parir. Porque eu não queria criar uma fique na minha cabeça de um momento perfeito. Eu não queria romantizar um tipo de parto, porque no fim das contas não é sobre mim, sabe? É sobre nós dois e o momento que a gente estaria vivendo junto. Dele nascer saudável, dele nascer em paz, dele não ter nenhum tipo de sofrimento, dele ser um bebê que realmente faz a sua passagem do universo meu útero para o universo vida real da melhor forma possível. E eu também, que eu vivesse esse momento, né, da melhor forma possível. E ele também, o Panda, porque do lado ou do lado de fora, onde quer que o homem esteja nessa hora, é dele também esse momento, sabe?
E eu queria que todo mundo tivesse uma saúde mental em dia, nesse dia. Nós 3 aqui. E tivemos. Vamos contar logo como é que foi o dia, Então, resumidamente, né? Porque tem muitos resumidamente, detalhes desse dia e a gente vai vir e voltar, acho que em diversos vídeos nesse dia. então agora começa o relato do parto de Cris Siqueira. Uma coisa que vocês precisam saber, acho que para vocês entenderem a construção do meu parto todo o meu pré-natal eu fiz numa médica, minha obstetra, minha ginecologista, a doutora Clara, maravilhosa, Nossa. lá de Niterói. Recomendo ela para qualquer pessoa. Nossa, ela é muito incrível. Ela foi obstetra da minha irmã também. Meus pais moram em Niterói, minha irmã mora em Niterói. E ela é médica, assim, virou médica da família, porque não tem como, ela é maravilhosa. Só que eu moro muito longe, né? Eu moro na Costa Verde. Então, minha irmã, meus pais e a médica moram lá em Niterói, então eu preciso cruzar o Rio de Janeiro inteiro e a ponte Rio-Niterói, mais Niterói inteiro, para chegar no consultório dela. E eu moro na Costa Verde, né? Nessa região aqui de Angra, Itacuruçá, Itaguaí e tudo mais. Então é bem distante. A gente leva sem trânsito 1h30 para chegar em Niterói. Nosso plano inicial, fazendo todo o nosso pré-natal no particular, que ela só atende no particular, era que 1 mês antes da data prevista de nascimento do Abel, que era 2 de abril, a gente fosse para Niterói, desde o início da gestação. Esse era o nosso planejamento. E aí a gente ficaria na casa dos meus pais, lá em Niterói, ou na casa da minha tia, que também mora lá, e ficaria esperando a hora do Abel nascer. Só que vocês sabem que durante a nossa gestação, a gente perdeu 2 seres muito importantes da nossa vida, que é a Leia e o Luke, nossos 2 cachorrinhos. Eles faleceram com um intervalo muito curto de tempo um do outro. O Luke já estava doentinho, mas a Leia não. A Leia foi realmente uma grande surpresa, ela faleceu primeiro e depois o Luke faleceu. E aí nós ficamos com o Beto, que era o filho dos 2. E o Beto não sabe viver sozinho. Ele nunca teve essa doutrina do viver sozinho, ele nunca foi desenrolado. Ele é um cachorrinho muito dependente. De contato mesmo. De né? contato e Quando de a gente nós. viajava a trabalho, ele ficava com o Luke, né? Ou com a Leia. Ele sempre teve a companhia dos outros 2, né? E da Clara, que sempre trabalhou aqui na nossa casa com a gente. A segunda Clara. A segunda é Clara. E a Clara, ela tá com a gente desde o ano que a gente veio morar junto, em 2012. E ela sempre esteve ao nosso lado. E no ano passado, o último mês que ela trabalhou com a gente foi dezembro, que foi o mês que o Luke faleceu. Tipo, o último dia dela com a gente foi o dia que o Luke faleceu. Ela viu o Luke falecer aqui em casa e foi bem traumático para ela também. Ela era praticamente dona dos nossos cachorros junto com a gente, né? Criou todos eles junto com a gente. E ela começou também a ter algumas questões de saúde e ela precisou parar de trabalhar. Ela não parou por causa do Luke, mas ela precisou parar de trabalhar. Então, em dezembro, a gente se viu, logo depois que a gente voltou de Florianópolis, né? A gente se viu sem a Leia, sem o Luke, sem a Clara. 3 pilares que eram fundamentais, assim, pra gente, né? E com o Beto, extremamente dependente. Então, o plano era que nesse mês que a gente ficaria em Niterói, a Clara ficasse vindo aqui cuidar dos cachorrinhos. Mas não tinha nem os cachorrinhos todos e nem a Clara mais. Então, a gente precisou, em dezembro, começar a recalcular algumas rotas do nosso plano. E aí, quando veio janeiro, a gente começou a conversar mais seriamente, do tipo, a gente precisa falar sobre os problemas reais que a gente está tendo agora para fazer toda essa logística para o parto acontecer em Niterói. E aí eram algumas questões, né? Essa questão da casa, de não ter como deixar o Beto aqui sozinho, não tinha como levar o Beto para Niterói, A gente porque... até pensou, assim, tipo, tentou arrumar uma forma de levar o Beto para casa de um parente, aí ele ficava Mas não seria lá, justo com ele ia ficar muito ele mal. ia ficar muito estressado. Porque O aqui mês ele tem inteiro. espaço, ele tem, tipo... Ele tem toda uma vida. Não tinha como, ele nunca ficou em hotelzinho de cachorro, isso nunca existiu na nossa vida, porque a Clara sempre existiu na nossa vida. Então a gente ficou nessa complicação e aí veio janeiro. Com a chegada de janeiro, além de todas essas complicações, veio uma recessão do mercado que a gente está vivendo.
E como vocês sabem, nosso pré-natal todo no particular. Nosso parto seria no particular. Tudo, pagamento de equipe, obstetra, pediatra, todo mundo que tem que estar numa sala de parto seria um pagamento particular. E a gente estava juntando esse dinheiro para conseguir fazer tudo no particular, porque é muito caro. A conta, no fim das contas, ia dar quase 30 mil reais para a gente fazer tudo o que a gente queria fazer com a equipe que a gente queria, do jeito que a gente queria. E aí foi dando janeiro, final de janeiro, e a gente olhando um para o outro e falando, não vai dar para a gente fazer isso. E a gente esperando o mercado dar uma guinada e nada. E foi fevereiro e a gente nada do mercado, nada de melhorar nada do cenário. Até que março... Não, foi em fevereiro. Foi em fevereiro? Fez o plano B. Em março a gente pariu. Em fevereiro a gente se olhou honestamente um pro outro aqui em casa e falou, a gente precisa pensar no SUS. A gente precisa considerar o SUS em algum nível. Tipo, o que a gente pode fazer? Né, para ver qual é a melhor opção aqui perto de casa. Até porque se ocorre algum contratempo, e foi o que aconteceu, a gente tem que ter um lugar próximo para ir. Teria que, o meu medo era passar mal. Pode cruzar o Rio de Janeiro você passando mal, ou então bolsa estourada. Tipo, a gente precisa ter um plano. No nosso plano A, era tudo muito bonito, da gente lá em Niterói, tudo perfeito, tudo tranquilo. Maravilhoso. E aí a gente há 2 passos para parir e ser um momento perfeito. Mas e se não for dessa forma? E aí vem aquelas complicações, né? Eu, a vida inteira, tive plano de saúde na casa dos meus pais. O Panda, a vida inteira, foi tratado pelo SUS, com a mãe dele. Então, eu tinha um preconceito, e não é preconceito, é preconceito, né? Muito grande, de medo, de tudo que a gente vê na televisão, dos maus tratos, dos maus cuidados, de questões seríssimas que acontecem às vezes. Então, eu tinha esse preconceito que me fazia ter muito medo. E aí eu falei, bom, vamos conversar com a nossa médica, né? E aí a gente levou essa questão para a nossa médica, que assim como a maioria dos médicos, eu imagino, já havia trabalhado no SUS também como obstetra, e ela deu as melhores orientações do mundo, ela foi super compreensiva. Ela foi muito legal com a gente. E eu falei para ela, o mercado mudou e a gente não vai conseguir. E a gente precisa ter o nosso melhor momento da melhor forma possível. E ela foi super compreensiva, pegou na nossa mão e falou, eu tô com vocês, isso daqui não acabou, só porque vocês vão ter um filho no SUS, sabe? O nascimento é um mais ponto uma etapa, no meio né? do caminho, exato, não é o objetivo final. E aí a gente começou a pesquisar, tem um hospital aqui na cidade que a gente mora, e aí a gente visitou o hospital, a gente conheceu alguns profissionais que estavam lá no dia da visita, conhecemos a estrutura, entendemos ali, conversamos, tiramos dúvida, perguntamos muitas coisas. Essa é a primeira dica que eu quero dar para vocês. Visitem as maternidades que são suas opções. Tirem dúvidas, sabe? A maioria dos estados tem algum projeto. Aqui no Rio de Janeiro tem o projeto Cegonha, que é o que faz você visitar a maternidade para entender quais são todos os passos, né? Que uma gestante passa ali dentro, para onde ela vai, quais são as salas, quais são as enfermarias, como é que é a sala de parto, como é que é a sala, aonde que é a sala da cirurgia, que a gente não podia entrar. Mas a gente conheceu, né, o direcionamento e como é que é o funcionamento. Então, a enfermeira-chefe do dia lá recebeu a gente, passeou por todos os lugares, mostrou e tal, tudo liberado, tudo certinho no hospital, com o horário certo que ela poderia fazer isso. Então, foi assim, para nossa perspectiva, tava tudo bem. Uma calma. Só de conhecer, conversar e tirar todas as dúvidas, principalmente sobre o que eu queria, questão de plano de parto, o tipo de parto, essas coisas todas, era muito importante para mim. Ter as minhas vontades respeitadas, não apenas perante as leis que né, protegem as gestantes, mas como ser humano também. Eu queria ter minhas escolhas respeitadas. E aí, isso foi em fevereiro, né, que aconteceu a conversa com a Clara e a visita ao hospital e tudo. Minha mãe foi com a gente na visita, então foi muito legal também, porque minha mãe muito preocupada com o que ia acontecer, né? Então a gente tranquilizou todo mundo. E aí, mais ou menos 10 dias assim antes
do nascimento do Abel, 10, 15 dias assim mais ou menos, meus pais vieram pra cá, minha tia veio pra cá, minha prima veio pra cá, e começou meio que uma força-tarefa, assim, de, nossa, a qualquer momento o Abel pode nascer. Então, vamos organizar as coisas, vamos organizar a vida, vamos deixar a casa em ordem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Todo mundo trabalhando muito ali na data prevista de 2 de abril, né? Lembrando que isso ainda era inicinho de março, né? E aí a gente aqui vivendo normalmente e tal, esperando o Abel acontecer, trabalhando e tudo. E o mercado ainda em recessão, tá, gente? Não voltou ainda. Então, essa é uma dica que eu quero muito dar para vocês, assim, um parênteses. O mercado de criação de conteúdo no Brasil mudou muito nos últimos anos, principalmente por conta do TikTok. Mas esse é outro vídeo, depois a gente conversa sobre isso. Se vocês gostam de criadores de conteúdo, se vocês consomem criadores de conteúdos antigos, sabe, a galera que começou no YouTube, a galera lá de 2011, 2010, tem muita gente ainda na ativa, né? Valorizem o trabalho dessas pessoas. Valorizem todas as redes, curtam os conteúdos, apoiem o trabalho dessas pessoas, caso essas elas estejam... pessoas que já estão há mais tempo, elas têm como a gente, tem um grupo de apoiadores É. para ajudar a manter a roda girando, entendeu? Recentemente a Lu Ferreira, né, que é do universo de moda, estilo de vida e tal, que é um universo que ainda tem uma rentabilidade muito boa com publicidades e tudo mais, ela também abriu, né, um grupo de apoiadores e investidores, que é o Abra. Que era o canal mais... O canal não, o nicho mais resistente a abrir... Para esse tipo de coisa, né? Assim, então, internas, né? Muita gente criou as suas alternativas financeiras para não depender das publicidades, por exemplo. Mas ainda assim, o nosso nicho, que é o nicho de entretenimento, ele ficou muito defasado. E aí, de novo, isso é outra conversa. Mas aí, quando foi no dia que o Abel nasceu, era uma segunda-feira. Era segunda-feira. 31 de março. Isso. Apenas um dia comum. A gente comemorou muito que não existia a possibilidade dele nascer pisciano. Ah, sim, a gente ficou muito feliz quando virou a lua, né? Virou o sol. Pra Áries. Pra Áries, a gente falou, agora pode vir, Abel, tá tudo bem. E aí, no domingo, eu recebi uma mensagem da Titi Vidal, astróloga, falando assim, Cris, lua em touro até terça-feira. Não, é lua, né? Lua em touro até terça-feira. O Abel precisa nascer até terça. Isso era domingo. Se não vira pra gêmeos. Se não vira pra gêmeos. Acho que não queremos isso. Aí eu falei, acho que não queremos mesmo. E aí tudo bem. Deu segunda-feira, 9 da manhã. Um dia normalíssimo na nossa vida. E é aquilo, para as mamães gravidinhas que estão aí do outro lado, o dia do nascimento surpresa do seu filho é um dia normal. Quando ele começa. E aí depois, ele nunca mais será um dia normal. Então, viva todos os dias como se fosse um dia possível. Não destrua seus dias, sabe? Não comece o dia triste, não comece o dia estressada, brigando, preocupada. Eu não arrumei a malinha da maternidade, eu não arrumei a casa, eu não terminei a obra. Se desapega de tudo isso. Foque em você e acorde... Cara, bateu 39 semanas, ou seja... Vem aí, um grande vem aí. Viva todos os dias como um grande vem aí. É a dica que eu dou pra você. Acorda bem, coma o que você sente bem, faça as coisas que te faz bem. A Cris se alimentou bem nesse dia. Me alimentei muito bem. Acordei com 2 mensagens no celular. Uma do pintor, que vai pintar o quartinho do Abel e o nosso novo escritório, falando, estou aqui na porta. Ele veio aqui naquele dia fazer o orçamento. Era 9 horas da manhã. E uma outra mensagem de uma amiga minha da escola, falando assim, Cris, hoje você tá em casa? Porque ela trabalha em Angra. Porque eu tô descendo de Angra pro Rio e eu queria passar aí pra dar o presentinho do Abel. Eu falei, claro, Camila, pode vir. Acordei com essas 2 mensagens. Bom, o pintor veio, fez o orçamento, foi embora, Camila chegou com o marido dela e nós ficamos conversando, matando saudade, meus pais falando, nossa, que nostalgia, receber você, que ia tão novinha na nossa casa para almoçar, para fazer trabalho depois da escola, meu Deus do céu, que incrível. Meu pai ficou, muito tempo falando, é como viajar no tempo, receber essa menina em casa. Todo mundo muito nostálgico, muito feliz. Sentamos para almoçar. Aí começou.
Minha mãe tinha feito uma carne de porco, né? Um lombo suíno. Lombo suíno. Comida deliciosa que minha mãe faz maravilhosamente bem. Conversando em família na mesa, almoçando. Eu não estava comendo muito, final de gestação. Meu estômago estava do tamanho de um Mentos, né? Muito pequeno. Comi um prato de comida e me servi demais. Quando olhou pra minha cara, Diferente. por que você tá comendo mais, né? Tipo, nem um prato de comida eu tava conseguindo comer. Eu tava com uma fome avassaladora, que eu não sentia há muitos meses. E aí comi o meu segundo prato. No final do segundo prato, eu comecei a ter um suadouro. Começou a me dar um calor, assim, absurdo. E eu virei pro pano, tipo, levantei e falei assim, eu vou sentar ali um pouquinho no ventilador. Deixei as pessoas conversando na sala, na mesa, e fui pra outra salinha assim, sentei embaixo do ventilador e fiquei lá. E não passava. Uma sensação de agonia, sabe? Uma angústia, assim, um calor, um quente. E eu ficava, gente, chamei o Panda. Falei, amor, vem cá. Aí ele que foi, vai lá em cima e pega o aparelho de pressão. Aí ele veio aqui, pegou o aparelho de pressão e desceu. Botou no meu braço. A minha pressão, gente, a gestação inteira e a minha vida inteira foi 11/8. Eu tenho pressão baixa, ou normal, né? Nunca tive pressão alta na regular, vida. Né? É uma pressão regular. Regular. Só em momentos, por exemplo, de muita euforia, tipo, vamos fazer a ultra. Aí 12/8. E 12/8. Era o auge, assim, do meu pico. Tipo, nossa, a Cris se alterou, 12/8. Isso. Era isso. Panda mediu minha pressão, 16/9. Eu olhei pra cara dele, eu falei, cara, aí ele manda mensagem agora pra médica. 16/10, 16/10. 16/9 e foi depois. E aí eu falei, cara, mandei mensagem pra doutora Clara, falando, olha, aconteceu isso, isso e isso, medi minha pressão, 16/10. Aí ela falou, vai pro hospital agora. Mandei mensagem pra menina do hospital daqui, né, de Itaguaí, falando, olha, pressão isso, a mesma mensagem que eu mandei pra Clara, ela falou, vem pro hospital agora. E ela tava lá, né, isso é legal. E aí eu virei pro Panda, eu falei, sobe, pega as malas. É porque a gente já tinha preparado todas as malas. Já tava tudo pronto, né? A gente, inclusive, colocou isso no Instagram, né? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Eu falei, pega as malas e vamos pro hospital. Porque elas falaram pra ir pro hospital agora. Aí ele falou, mas como assim, vai nascer? Eu falei, eu não sei. Mas é melhor a gente ter as malas no carro, né? Não sei se vão me internar, não sei o que vai acontecer. Minha pressão nunca foi nesse tamanho. E aí ele subiu pra pegar as coisas e eu fiquei lá embaixo. E aí eu falando, né, com a minha família, tava falando assim, olha, minha pressão, não sei o quê. Aí as pessoas começaram a medir suas próprias pressões. E aí minha prima cismou que o aparelho estava errado, que estava com problema, que não estava certo. Mas assim, eu estava me sentindo mal, né? Eu estava me sentindo muito quente, com muito calor, com taquicardia. Eu estava realmente alterada, assim. E aí fomos para o hospital. Era um dia nublado, com névoas descendo pela serra. Tava quente, tava abafado. Quente. Mas o alto da montanha tava com aquele nevoeiro descendo. De crepúsculo. Nossa, meu pai ficou muito dormente aqui agora. Nervoso. Aí fomos para o hospital. Chegamos lá. Foi muito rápido tudo, gente. Foi. A gente chegou lá, era tipo 5 e pouca da tarde, né? É. E aí... A gente chegou 5h35. A médica que me atendeu, um amor de pessoa. Foi, doutora Cíntia. E ela falou assim, olha, eu vou medir sua pressão. Mediu 16/9. 16/10. Não, a primeira lá foi 16/9. Aí caiu um pouquinho o mínimo. Aí ela falou, deita ali que eu vou fazer o toque. Aí ela fez o toque e falou, seu colo tá totalmente fechado. Batimentos cardíacos do neném. Aí eu falei, ai meu Deus, batimentos cardíacos do bebê, tudo certo, Não, ecocardiograma. Não tava sofrendo, porque existe isso, quando a sua pressão sobe no final da gestação, pode ser que o bebê se sinta mal. E aí você tem que ficar medindo os batimentos cardíacos dele pra ver se tá tudo bem, e tava tudo bem com ele. Aí fez o ecocardiograma, tudo certo com o bebê. Aí ela conversou comigo, né? Engraçado, né? A gente fala dele na barriga como se fosse outro ser. Né? Não, é esse pequeno esse ser aqui. Esse pequeno ser. E aí ela mediu tudo e tal, e aí quando terminou ela falou assim, olha, eu vou medir de novo a sua pressão, mas eu vou fazer um encaminhamento de internação com indicação de pré-eclâmpsia, né? Porque sua pressão tá bem alterada e não pode.
nesse final de gestação é muito perigoso, explicou lá tudo que tem que... Enfim, gente, pesquisem, conversem com seus médicos, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, não se baseiem na minha história, tá? Mas uma boa dica é, se você não tem um aparelho de pressão e tá grávida em casa, e você conhece alguém que tenha, pega emprestado, porque é bom ter. É bom ter. No final. E Só para aí... você se tranquilizar, porque qualquer calor, qualquer coisa diferente, qualquer mal-estar, você mede sua pressão rapidinho. Se a pressão tiver um pouco mais alta, já liga para sua obstetra e fala assim, ó, tá acontecendo isso, o que você acha? E siga a orientação de quem você confia. Isso, é isso, assim. Isso. No ruim, a gente precisa pensar na nossa saúde e na saúde do bebê. É isso. Só isso importa, gente. Mas aí a médica virou para a Cris e falou assim, sabe que tá tudo bem com o bebê, tá tudo bem com você, mas sua pressão tá alterada. Vamos medir de novo? Você sabe que tá tudo bem, ela sei. Então vamos medir para não ver se tem alguma coisa psicológica também afetando a sua pressão, né? Emocional. Aí mediu, ainda tava alta. Tava 16/10 dessa segunda vez. Aí ela falou, ó, a gente vai precisar ir pra cesárea. Tudo bem pra você? Aí eu falei, tudo bem, gente, eu quero ver meu bebê saudável, não quero que ninguém entre em sofrimento, nem eu, nem ele. E o processo daí foi muito rápido, porque o Abel nasceu 19h56. Isso. Então, assim, foi muito específico, sabe, o tempo ali. A gente foi pra enfermaria, ela tomou banho, trocou a roupa. Ele é muito fofo. E aí, logo em seguida, veio o maqueiro e levou ela para o centro cirúrgico. E aí é aquilo, né? Boa parte das coisas que a gente gostaria de realizar dentro de um parto cesariano e tudo mais, não aconteceram. Tipo, aconteceu tudo bem, não sofri nenhuma violência obstetrícia, não sei. Mas algumas coisas que eram extras que a gente queria acabaram não acontecendo porque o SUS tem alguns protocolos também. O que tá tudo bem. Eu não me senti invadida, agredida ou coagida de forma alguma. Assim, todo mundo conversou comigo de uma forma muito tranquila e muito educada. E tem também o seu ego envolvido, né? Porque às vezes você coloca na sua cabeça algumas paradas. Por exemplo, eu não cortei o cordão umbilical. Porque a médica falou que não podia. E tá tudo bem. Contanto que ele esteja bem, não tem problema. É que chega uma hora também que a gente já fica assim, tipo, gente, só nasce. Sabe? Só vem. E aí a gente também abriu mão de muitas coisas que pra gente eram detalhes que a gente gostaria muito. E aí depois eu fiquei assim, ai cara, eu só quero que ele seja lindo, maravilhoso, perfeito, e é isso, que venha com saúde. Então a gente também parou de pensar nisso, no como, e passou a pensar mais no resultado do negócio, sabe? E o parto foi super rápido, a anestesia foi super tranquila. Eu tinha muito receio de anestesia, sempre tive. Eu detesto qualquer procedimento de qualquer coisa. Ainda é aquela que todo mundo fala, né? Tipo, nossa, uma agulhada na coluna, mas foi de boa. Foi super de boa. Por quê? Porque o profissional que tava lá, ele soube orientar bem. Ele soube falar, ó, você tá sentindo isso, certo? Então tá certinho. Agora você vai sentir aquilo. Tipo, você vai sentir um choque andando pela perna direita, um choque Nossa, andando pela Dr. Felipe, maravilhoso. Amei, muito. E até no pós, porque como ela tava com os efeitos da anestesia, ele me listou efeitos que ela iria sentir. Algumas coceiras pelo corpo, a tremedeira, tipo, coisas normais. Mas ele me listou algumas coisas e sempre ela me perguntava, ó, tô sentindo isso. Ela falava, isso é efeito da anestesia. E ele me orientou duas coisas. Ele falou, não fale por 8 horas. Não levante sua cabeça por 8 horas. Amanhã de manhã, as enfermeiras vão no seu quarto, vão te ajudar a levantar, vão te ajudar a tomar banho e vai ficar tudo bem se você seguir as minhas orientações. Não falar e não levantar a cabeça. Essa de não falar e não levantar a cabeça é principal, assim. E, gente, eu fui assim. Porque a gente viu, por exemplo, outras mães que não seguiram essas... Nossa, e elas sofreram bastante. E são pequenas coisas, assim. É você realmente conseguir ser comedido nesse momento, né? Porque o seu bebê tá ali do seu lado. E você tem que ficar deitadinho, quietinho. E você tem que estar bem pra ele, né? O seu acompanhante tem que dar conta de algumas coisas ali, né? Pra conseguir caminhar. E aí, foi isso. Ele nasceu perfeito, maravilhoso. Uma coisa interessante no nascimento. A gente sempre falou que gostaria que o nosso filho fizesse um biquinho específico, que é assim, ó. E ele saiu da barriga, ele virou... A primeira coisa que ele fez. Virou pra Cris e fez... E aí a gente falou junto, o biquinho! Aí ele...
Foi muito fofinho. Foi muito fofo. E aí uma coisa também diferente, né? Como era no hospital do SUS, a gente ficou numa enfermaria. Então, eu não tava sozinha num quarto, né? Era a gente mais 3 pessoas dentro dessa enfermaria. E foi uma experiência muito diferente, assim. Eu sou muito reservada, eu sempre busco, assim, um negócio mais meu possível e menos envolvendo outras pessoas possível. E acabou sendo num quarto com várias pessoas, que eu conheci várias histórias, que a gente acabou conversando super com as pessoas, conhecendo outras realidades, não de vida, assim, mas de realidade de desenvolvimento de gestação, de casamentos, de bebê, da onde veio, para onde vai, enfim, como que se deu esse negócio todo. Então foi muito legal, assim, acabou sendo uma experiência muito diferente, algo que a gente nem tinha como criar expectativa, porque a gente não conhecia, a gente não sabia dos protocolos. A gente só se preocupou com o parto. Depois do parto, a gente não sabia nada mais. Tá aí agora. O que acontece? Então, foi muito diferentão, assim. Foi uma experiência muito diferente, realmente, pra gente. E todos os profissionais do hospital, eu saí de lá, assim, encantada. Apaixonada, assim. Todos impecáveis. Pediatras, fonoaudiólogas, obstetras, ginecologistas, psicólogas, nutrólogos, enfermeiras, a equipe de enfermagem é maravilhoso. Surreal. Elas fazem magia o dia inteiro, com várias grávidas, de vários cenários diferentes, assim. É surreal. Eu saí completamente apaixonada. Então, a gente tem que dar nome aos bois. A equipe médica completa do Hospital Maternidade Maternidade ou Municipal? Hospital Municipal São Francisco Xavier. Aqui de Itaguaí. Maravilhosos. Nossa, maravilhosos, de verdade, assim. Estou muito de parabéns. Eu saí completamente apaixonada, porque sempre foi um sonho meu amamentar. E muitas mães, e eu não sabia disso, se negam a amamentar. Elas não querem amamentar. E eu quero muito, eu queria muito. Então, toda vez que alguém mencionava alguma coisa sobre fórmula, porque eu tava liberando pouco colostro no primeiro dia, e eu tava deitada porque era cesárea, ele precisava comer já, e eu não tinha como amamentar ali deitada muito bem, tava saindo muito pouco colostro nesse primeiro dia, né? Então elas pegaram um pouquinho do meu colostro, deu um pouquinho para ele e deu a fórmula, e desde o primeiro dia eu olhava para a fórmula e eu falava, eu não quero. E aí no dia seguinte, na terça-feira, eu já recebi a visita de uma fonoaudióloga, que... Não, a maravilhosa que a gente gostou muito foi na quarta. Na terça veio... Todas são maravilhosas, mas na quarta a gente ficou particularmente apaixonada. E aí a da terça tentou muito conversar comigo, falou sobre várias coisas, e eu falei, tudo bem, mas eu quero muito amamentar no meu peito. Mas a de quarta-feira, ela passou o dia inteiro, e ela falou, só vou embora daqui quando você e o Abel, estiverem se pegando bem com esse peito aí. Vamos lá, porque o meu peito é muito grande. E a cabecinha desse pequeno mancebo é muito piquitinha, óbvio, um recém-nascido, né, gente? Então a gente teve esse pequeno fator complicador entre nós, entre o meu super peito e esta pequena cabecinha. Muito pesado para ele. Ele não consegue carregar, é um peito que o bico é muito grande, então ele ficou muito... O que eu faço, mamãe? Eu só mama, meu filho. Então foi um processo, ainda está sendo um processo, ele está super mamando bem, mas foi um processo de 2 semanas praticamente, porque a gente só foi se alinhar essa semana. 100%, assim, de criar realmente um ritmo de amamentação que fosse saudável para ele. Porque tem isso, um bebê recém-nascido, ele tem um ganho de peso diário planejado pela medicina, que é o ideal para ele não entrar em desnutrição, nem nada disso. Então, por isso, muita gente inclui a fórmula, né? Para garantir que ele bata as metas. Mas eu queria muito ser exclusiva. Aí se torna uma relação praticamente matemática, né? É um bebê assim, que nasceu com esse tamanho, com esse peso, então ele tem um percentual, ele vai ganhar esse número, desconsiderando outras variáveis. E aí, cara, a gente teve alta na quinta-feira, viemos para casa, ele fez um teste na quinta-feira de icterícia, né, que deu 9, que é um número ali dentro do normal, mas que estava em observação. E aí o pessoal do hospital falou assim, olha, ele tá com 9 no resultado aqui da bilirrubina, né, da quantidade de bilirrubina, mas a gente precisa que você retorne na segunda-feira que vem para uma avaliação.
Aí eu falei, de quê? Da icterícia, porque ele está saindo um bebê com icterícia, né? Ele estava levemente amarelado, o que é normal. Isso. Acontece com a maioria dos bebês, não é nada fora da caixinha, nada de outro mundo, acontece com a maioria dos bebês. O Panda teve quando era bebê, o meu sobrinho teve bebê também, e se você perguntar para qualquer grávida, alguma vai dizer, teve, normal, e ficou tudo bem. Então, super normal. Só que eu, mãe de primeira viagem, eu fiquei do tipo, como assim voltar no hospital? Segunda-feira tivemos que voltar para fazer a avaliação. E aí eu conto para vocês isso em outro vídeo. Porque eu acho que eu vivi, um pequeno spoiler, os piores dias da minha vida. Mas eu preciso de mais um segundinho para falar sobre isso com vocês, porque eu ainda estou muito emocionada com esse tema. Porque eu voltei quinta-feira, né? Hoje é sábado que a gente tá gravando esse vídeo. Porque já entra em outro tema, né? Entra nos detalhes do puerpério. Exato. O início, as sensações iniciais. Porque a gente tem que pensar que é o seguinte, por mais que todo o processo de cirurgia da cesariana foi boa, foi tranquilo. Foi tudo incrível. O corpo, ele não teve a descarga hormonal que se espera ter no parto natural. Então, isso cria algumas ranhuras aí do processo. E aí... ele resolveu esconder a cara aqui. No pictures, please. E aí, na quinta-feira, então, eu tive alta. Na segunda, nós voltamos para o hospital. E aí, o meu coração ficou dilacerado. Mas a gente conta isso para vocês no outro vídeo. E esse foi o grande motivo da gente demorar tanto para fazer qualquer conteúdo desde que ele nasceu. A gente ficou bem offline, assim, porque coisas aconteceram, né? Mas uma coisa que eu preciso muito dividir com vocês a gente vive numa sociedade muito, muito surreal de diferente, assim. O Brasil é um país, quando fala da desigualdade social brasileira, e eu quero fazer depois um vídeo só sobre isso, sobre a minha experiência com essa realidade, né? Eu fui uma pessoa que estudei a vida inteira em escola particular, o Panda estudou a vida inteira em escola pública. Eu vivi a vida inteira com um plano de saúde, o Panda a vida inteira com tratamentos do SUS. E a mãe dele também com tratamentos, tipo, até adulta, assim, tipo, operações de vesícula, tudo ela fez pelo SUS. Então, a gente viveu Brasis muito diferentes. E isso sempre foi muito impactante para mim, uma curva de aprendizado muito grande para mim, porque eu sabia que eu tinha vindo de uma bolha muito fechadinha, com muitos preconceitos que existe dentro de qualquer bolha. Toda bolha é preconceituosa sobre a outra bolha do lado, toda bolha. E eu sabia disso. E nessas 2 últimas semanas, eu acho que eu vivi um nascimento tão agressivo quanto o Abel, sabe? De chegar num mundo novo assim e de olhar para a sociedade de um jeito diferente, de olhar para as pessoas de um jeito diferente, de tentar entender como eu posso ser melhor para a sociedade que eu vivo, para a cidade que eu vivo, sabe? Pro meio que eu estou inserida. Não é só consumir quando você tem um problema. Não é só ver gringo vindo pro Brasil, passando mal na Bahia e falando assim, nossa, passei mal e fui pro hospital e fui atendido de graça, o Brasil tem o melhor sistema de saúde do mundo. Não é sobre isso, sabe? Pessoas são salvas todo dia. Literalmente. E a gente vê uma galera assim. E a gente viu isso acontecendo, sabe? Tanto de saúde mental quanto de saúde física. É surreal, assim, o que os profissionais do SUS fazem com os recursos que eles têm na mão. De verdade. E os recursos, eles são liberados pelos governantes que a gente vota. E nem sempre os recursos estão de acordo com o tamanho da qualificação desses profissionais. E é isso que deveria irritar a gente. Porque eles merecem. Não a opinião de um votante. Exato, né? exato. São as atitudes do votado. Exato. E os profissionais, eles merecem o melhor ambiente de trabalho e os melhores recursos do mundo, e eles não têm. Nem sempre eles têm isso na mão. Então, quero muito falar sobre isso com vocês. Enfim, prometo não demorar muito. Para quem chegou aqui até o final, obrigada. Eu acho que é o relato de parto mais
de boa que eu poderia fazer, porque, de novo, o objetivo do meu parto não era estética, não era eu sair correndo uma maratona no dia seguinte, não era comer uma barca de sushi no dia comer seguinte. uma barca de sushi, ou não sentir dor, ou ter uma recuperação que tá maravilhosa. 3 dias depois da cesárea, eu estava de pernas cruzadas, amamentando em cima da cama no O que hospital. não era recomendado, mas Tomei ela esporro, fez. mas eu fiz. Ela, no dia seguinte ela caminhou já bem. Óbvio, dói, né? Mas Exato. nada Eu muito ainda estou com absurdo. os pontos, vou tirar agora na próxima semana, mas a minha recuperação tá 10 de 10. Tá tudo sequinho, A bonitinho. Bel tá 100% saudável aqui Tá. no nosso colinho. Tá lindo. Estão sendo os melhores dias da nossa vida. E eu acho que é isso que importa no fim das contas. O meu objetivo sempre foi ter o meu filho da melhor forma possível. E foi isso que aconteceu. Da forma que o destino escolheu. E em momento nenhum eu vou me lamentar disso, porque o resultado era isso daqui. Não era sobre o meu corpo. Não era sobre a minha vida, não era sobre a minha estética, não era sobre o relato mais naturalista que eu poderia dar pra vocês. Era sobre isso aqui, ó. É sobre esse neném. Esse pequeno mancebo aqui dos nossos lados. Abel. Abel. Prazer, Abel. Nosso primeiro vídeo com a Bel. É. É isso. Nos próximos dias, então, a gente volta pra falar mais com vocês sobre essas histórias. Aceitamos recomendações de curiosidades de vocês. Perguntem, sim. Que aí a gente pode fazer mais vídeos só respondendo as curiosidades, fica mais fácil pra gente também, até de filtrar, de criar mais conteúdo. E um recado pra galera da icterícia, porque tem toda uma militância da icterícia. Alô, galera da icterícia. Alô, galera da icterícia e toda a sua militância. O Abel já está bem, tá? Então, não importa. Era só isso que eu queria dizer. Mas a gente vai explicar sobre a gente vai icterícia no próximo explicar, vídeo. mas ele está bem. Tá bem. Então, não precisa fazer super textões me acalmando, me relaxando, porque a treva e o céu que eu poderia viver sobre esse assunto eu já vivi. Isso. Já estamos todos bem, E você tá vai ver no tudo certo. próximo vídeo. Sim. Beijos. E até a próxima. Tchau. Tchau. Oh, não é tchau. Tchau. Oh, meu Tchauzinho. Deus. Tchauzinho. Tchau da tchau. Tchau. Ele é muito... Eu amo esse bebê, pelo amor de Deus.